Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Vamos às notícias. Começa agora o Jornal do Meio-Dia da Rádio Observador com a edição do jornalista José Rafael Lopes. E José André Ventura anunciou que o Chega vai avançar com uma comissão de inquérito às polémicas que envolvem o Ministro da Administração Interna. Comissão Parlamentar de Inquérito que vai avançar em setembro, depois da pausa para férias do Parlamento. Garantia deixada há instantes pelo líder do Chega em conferência de imprensa. André Ventura diz que há demasiadas questões em torno de Luís Neves e que são precisas explicações sobre as polémicas em torno do Ministro. Daí hoje indicações à liderança parlamentar para avançar ainda no dia de hoje com uma Comissão Parlamentar de Inquérito putestativa aos mandatos de Luís Neves à frente da Polícia Judiciária. Esta não é uma Comissão Parlamentar de Inquérito contra a PJ, nem contra nenhum órgão de investigação do Estado. Esta é uma Comissão Parlamentar de Inquérito para saber o que aconteceu na PJ durante o tempo de Luís Neves, que possa ser tão grave que leve ao silêncio de todos e à gravidade destes factos em que se usou e abusou dos meios públicos para fins que ainda não percebemos exatamente quais são. André Ventura diz que todas as polémicas em torno de Luís Neves são exemplo da podridão do sistema e quer saber o que aconteceu quando era Luís Neves diretor da PJ. Sublinha também que a nomeação de Luís Neves para ministro foi um mau precedente e garante André Ventura que não pretende provocar eleições. E precisamente o Ministro da Administração Interna falou hoje para voltar a garantir que vai prestar todos os esclarecimentos sobre as polémicas em que está envolvido. E pede respeito pelo trabalho que está a fazer no Governo. Luís Neves falou em Pedrógão Grande antes de ser conhecida esta Comissão Parlamentar de Inquérito por parte do Chega. O Ministro foi novamente confrontado pelos jornalistas sobre as polémicas das declarações de interesses e ainda da questão do atrelado da PJ que foi encontrado na empresa do amigo empreiteiro. O governante garante que vai esclarecer ponto a ponto tudo o que está em causa no devido tempo. O meu respeito pelo escrutínio e pelo vosso trabalho é total. Mas também já disse que no meu tempo irei esclarecer, ponto por ponto, todas as questões que têm vindo a ser noticiadas. Com toda a transparência, em todos os locais em que seja necessário, e falo-ei convosco no momento próprio, onde colocarão todas as questões e eu irei me dirigir a todos vós. Por isso peço o vosso respeito pelo meu trabalho, pela ação governativa na administração interna. Estou muito focado em que possamos fazer este trabalho. Foco no combate aos incêndios e não em polémicas é o que pede o Ministro da Administração Interna. Isto no dia em que há desenvolvimentos sobre os casos que envolvem Luís Neves. O Ministro da Administração Interna não entregou as declarações de património, rendimentos e interesses ao Tribunal Constitucional quando era Diretor Nacional da Polícia Judiciária. A informação é avançada pela TVI, pela CNN Portugal e também pelo jornal Nascer do Sol. Ainda o caso do atrelado, o Expresso adianta esta manhã que a PJ não encontrou documentos que justifiquem o transporte do veículo do Seixal para Barcelos. Em causa, indícios de alegada prática de crimes de descaminho e abuso do poder. E termina hoje a segunda fase dos exames nacionais e, a esta hora, José, já todos os professores classificadores devem ter sido convocados. Foi o que revelou esta manhã. O Ministro da Educação, Fernando Alexandre, diz que o processo de digitalização está a decorrer com normalidade, sem os mesmos constrangimentos da primeira fase. Fernando Alexandre garante também que nenhum aluno vai ser prejudicado no acesso ao ensino superior e, quanto aos professores classificadores, revela o Ministro que o processo ficou fechado ontem pelo Júri Nacional de Exames. Serão convocados até ao fim da manhã, ou seja, esse processo teve a ser fechado ontem pelo Júri Nacional de Exames, é uma tarefa que é da responsabilidade do Júri Nacional de Exames, estes classificadores são anónimos e como eu dizia há pouco, todas as condições estão reunidas para que desta vez, na segunda fase, os professores recebam as provas sem nenhuma perturbação e vão poder, pela primeira vez, beneficiar totalmente das vantagens deste sistema digital, que é de facto muito mais confortável para o professor, muito mais eficiente e, por isso, também muito mais equitativo para os alunos.
Fernando Alexandre, sobre a segunda fase dos exames nacionais e a previsão de um processo mais tranquilo quanto à primeira fase, o Ministro da Educação espera que as desconformidades nos exames fiquem resolvidos até ao final do dia de hoje. Ontem à noite eram cerca de 600 os exames com problemas por resolver. O Ministro falou ainda sobre a revisão dos exames, falou-se na possibilidade de um número de pedidos de reavaliação disparar, mas Fernando Alexandre dá conta de um aumento não tão drástico. Hoje terminam os pedidos de reapreciação e temos, o ano passado tivemos cerca de 6.200, este ano temos para já 8.900. Com toda a incerteza que existiu, eu penso que isto só é possível, porquê? Porque o aluno teve a oportunidade de ver a sua prova, de a analisar e dizer, de facto, esta é a prova que eu fiz, esta é a classificação que eu esperava e, por isso, o aluno está tranquilo. E, por isso, a comunidade educativa, eu penso que a grande maioria foi percebendo ao longo dos dias que o sistema garante todo o rigor, garante toda a confiança e, sobretudo, tem uma transparência que nunca teve. O Ministro da Educação, Fernando Alexandre, a responder aos jornalistas na Universidade do Minho no dia em que termina a segunda fase dos exames nacionais do ensino secundário. O movimento chumbado.pt exige a isenção das taxas de revisão de exames, avisa que Fernando Alexandre não pode continuar à frente do Ministério. Vários estudantes e algumas associações de estudantes universitários vão estar hoje junto ao Ministério da Educação em protesto contra as polémicas relacionadas com a correção das provas. Os estudantes pedem uma avaliação justa de todos os exames nas várias fases. Em entrevista na Rádio Observador, Raul Noetzold avisa que grande parte dos estudantes devem pedir revisão da prova, pois afirma que o sistema e o Ministro não são de confiança. Portanto, eu acho que é impossível confiar nas garantias do Ministro e não é por uma questão política, ideológica ou qualquer outra coisa. É só uma questão de analisar aquilo que aconteceu nas últimas semanas e chegar à conclusão de que é impossível. Qualquer pessoa que pense com algum senso e com alguma lógica não vai confiar em alguém que nas últimas semanas mentiu ou falhou, ou as duas coisas, que é o que eu acredito que tenha sido. Raul Noetzold acusa ainda Fernando Alexandre de atirar as culpas para toda a gente, menos para ele próprio. O representante deste movimento agradece ainda a solidariedade das associações de estudantes do ensino superior por participarem neste protesto, marcado para hoje, à frente do Ministério da Educação. Mudamos agora de tema para falar do caso da morte de uma criança em Almada. O advogado Rogério Alves indica que a acusação mais provável para a funcionária que se esqueceu da menina dentro do carro é de homicídio por negligência. O antigo bastonário da Ordem dos Advogados explica que essa é a acusação mais provável, mas há dois caminhos possíveis. Rogério Alves aponta o crime de exposição ou abandono. Homicídio por negligência. Haveria aqui uma segunda possibilidade, teoricamente existe, na prática provavelmente não, e esperemos que não, que seria o chamado crime de exposição ou abandono. Tivemos, aliás, um caso muito recente daquele casal que deixou duas crianças à beira da estrada. Exposição ou abandono, isto é, deixar, neste caso, uma criança numa situação na qual não se pode defender, do qual pode resultar a morte. Portanto, esse crime pode ter consequências mais ou menos graves, pode até não acontecer nada de especial à criança, a criança pode ficar com uma lesão grave ou pode até morrer. E se daí resultar a morte, a pena é bastante pesada, pode ir até 10 anos. Rogério Alves, antigo bastonário da Ordem dos Advogados, convidado do Explicador esta manhã aqui na Rádio Observador. A Polícia Judiciária está a investigar a morte desta criança em Almada. A menina de apenas 1 ano e meio ficou fechada dentro de um carro durante mais de 8 horas. Ainda foi reanimada, mas não resistiu ao calor dentro do veículo e acabou mesmo por morrer. O sul da Europa enfrenta neste momento vários incêndios, destaque para Espanha e França. Em Espanha foi declarada esta noite emergência nacional, em causa os incêndios florestais que estão a afetar Madrid e Ávila, áreas onde foram mais de 10 mil pessoas retiradas. Esta é a primeira vez que o governo espanhol gera diretamente uma crise nacional de incêndios, de acordo com Reuters, e o primeiro-ministro de Espanha já acionou os mecanismos de proteção civil europeu. Neste momento estão prestes a juntar-se 2 incêndios no oeste de Madrid, com relatos de frentes fora do controlo por parte do governo no governo regional. No sudoeste de França, a situação dos incêndios florestais obrigou à evacuação da península de Cap Ferret. Estão a ser retiradas cerca de 40 mil pessoas e o Ministério do Interior francês fala também numa situação fora de controle. Foram consumidos pelo menos 10 mil hectares de floresta em França e o presidente Emmanuel Macron também pediu a ativação do Mecanismo Europeu de Proteção Civil. E agora, com 9 minutos para lá do meio-dia, que outras notícias marcam a atualidade, José?
A Roménia abateu hoje um drone no espaço aéreo pela primeira vez desde o início da invasão russa na Ucrânia. A informação é dada pelo presidente da Roménia. A interseção foi feita com recurso a um avião de combate. A Roménia está agora a conduzir uma investigação a este incidente. O preço por litro do gasóleo deve aumentar 9 cêntimos, o da gasolina mais de 3 na próxima semana. É a estimativa da ANAREC, que avança com a subida caso a tendência internacional se mantenha. A média final só fica fechada ao final do dia de hoje, podendo ainda registrar alterações em função da evolução das cotações internacionais do petróleo. A atualização do desconto do ISP também deverá amenizar a subida do preço dos combustíveis. Jürgen Klopp é o novo selecionador da Alemanha. O treinador assinou um contrato de 4 anos, informação dada pela Federação Alemã de Futebol. Klopp, de 59 anos, substitui Julian Nagelsmann, que saiu do cargo de selecionador alemão após a equipa ter sido eliminada nos 16avos do Campeonato do Mundo. E é o ponto final no Jornal do Meio-Dia, edição do jornalista José Rafael Lopes. Daqui a pouco temos Vichy Soares. Até já, José. Até já.